Então, pessoal, continuando a nossa série de exercícios, vamos resolver agora da questão 6, a questão número 10, né? Do capítulo 3, substâncias e misturas. Do capítulo 3, substâncias e misturas. Então, esse capítulo, ele é um capítulo essencial para você entender os próximos, né? No estudo da química. Então, conceitos de substância, de mistura, são fundamentais para que quando seguir o conteúdo você consiga entender, né, o que se pede, consiga entender, né, os conceitos mais avançados sobre química. Vamos lá, sexta questão. Questãozinha da PUC de São Paulo. Diz assim: uma liga de prata e mercúrio é aquecida com a finalidade de separar os componentes. Quer separar os componentes dessa liga. Considerando a liga uma mistura homogênea. O que é que significa a mistura homogênea, pessoal? Mistura homogênea é aquela que apresenta aquela que apresenta uma única fase. Ou seja, só vai ter uma aparência, uma característica. Então, mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Ok? Quantas fases existem no sistema a temperatura de 356,7 graus Celsius? Então, vamos lá. O que é que a gente vai inferir dessa tabela aqui que foi dada para nós? Eu tenho aqui o valor do ponto de fusão. A gente sabe que o ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido. E aqui eu tenho os valores de ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gás. Ou seja, os valores que estão antes desse ponto, por exemplo, que estão bem aqui, são valores que vão me destacar a matéria no estado sólido. Os valores que estão entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição são valores de temperatura em onde você vai encontrar esses materiais no estado líquido. E os valores que estão acima do ponto de ebulição, você vai encontrar esses materiais aqui no estado gasoso. Então ele diz, ó, temperatura de 356,7 graus Celsius. Então vamos analisar aqui para o Hg, que é o mercúrio. Então, essa temperatura aqui, em qual estado ele vai estar? Ele vai estar exatamente bem aqui, ó, entre o líquido e o gasoso, porque é nessa temperatura que ele começa o seu ponto de ebulição. Então, eu vou observar mercúrio no estado líquido, mas também eu vou observar mercúrio se transformando no estado gasoso. Então, vou observar os dois, né, os dois estados físicos para o Hg, que é o mercúrio. Então, aqui eu vou observar duas fases. Eu vou observar um líquido e vou observar um líquido se transformando num gás. Eu vou observar o gás também. Certo? Eu vou observar duas fases. Já a prata, que é o Ag, nessa temperatura aqui, ó, vamos localizar esse número aqui. Será que esse número aqui ele é maior do que 960 ou ele é menor do que 960? Como vocês podem ver, 356 vai ser menor do que 960. Então, ele vai estar no estado sólido. Vai ter uma fase que a gente vai distinguir. Então, ele quer saber quantas fases existem no sistema. Basta você somar. Duas fases que eu vou observar no mercúrio, vou observar uma porção dele, uma parte dele líquida e outra parte gasosa. E a prata, eu vou observar apenas uma única fase essa temperatura aqui, que vai ser a fase sólida. Então, no total, a gente vai ter 3 fases. Então, se eu fosse desenhar, fazer uma análise, então eu teria, nessa temperatura aqui, eu teria um líquido, mercúrio, seria uma fase, uma parte desse líquido, estaria começando a evaporar. Então,
mercúrio gasoso. Só que eu também veria uma porção sólida de prata. Então eu estaria vendo a prata, uma fase, certo? Eu estaria vendo o mercúrio líquido, outra fase, estaria vendo o mercúrio gasoso, outra fase. No total, 3 fases. Item certo, item C. 3 fases. Ok? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, certo? Eu vou responder todos os comentários que tiver aí. E se gostar, custa nada dar um gosteizinho para ajudar aí, para fortalecer a vontade de fazer esses vídeos aqui para vocês. Sétima questão. Aqui eu tenho uma citação, ele quer que justifique se a afirmação é sempre. Então, essa palavra aqui a gente tem que ter cuidado na química. Sempre, nunca, né? São palavras que normalmente não dão, né, veracidade a uma afirmação na química, né, nas ciências como um todo. Então, ele diz assim: uma única substância pura, sempre constituirá um sistema monofásico. A justificação, essa citação aqui, justifica se a afirmativa é sempre correta. A gente vai analisar ela. Será que uma substância pura sempre constituirá um sistema monofásico? Aqui eu vou colocar bem grande, ó, depende. Depende de quê? Depende. Porque essa afirmação ela só vai ser válida se a substância apresentar uma única fase de agregação. Então, só vai ser válida. Então, essa afirmação somente será válida se a substância apresentar uma única fase de agregação. Como assim, professor? Vamos explicar melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui um sistema, certo? E nesse sistema eu vou ter água, H2O, estado líquido. Beleza. Só que nesse sistema também eu vou ter algumas pedrinhas de gelo, que nada mais é do que água no estado sólido. Água no estado sólido, certo? Eu também vou ter aqui colocar algumas moléculas de gases que na água ela se destacam. Vamos dizer que é água com gás. Então, vou colocar água também no estado gasoso. Perceba que eu tenho, né? Eu tenho 3 estados de agregação. Eu tenho água no estado gasoso, água no estado líquido e água no estado sólido, forma de gelo. Beleza, eu tenho quantas fases? Eu vou ter uma fase, né, que você consegue perceber a água no estado gasoso, que são aquelas bolinhas que ficam borbulhando dentro da água. Você consegue perceber a água no estado líquido e você consegue distinguir as pedrinhas de gelo. Então você tem 3 fases. O sistema aqui a gente fala é trifásico. Beleza. Mas quantos componentes eu tenho? Eu só tenho um único componente. Por quê? A água no estado sólido, a água no estado líquido, a água no estado gasoso não deixa de ser água, só muda o estado físico. Então eu só tenho um único componente, que é água. Então nem sempre
essa afirmação for correta. A única substância, porque eu só tenho uma única substância, que é a água, sempre constituirá um sistema monofásico? Nem sempre, vai depender. Essa afirmação somente será válida se a substância apresentar uma única fase de agregação. Então, se eu tivesse água aqui, né, uma única fase de agregação, aí sim ela seria um sistema monofásico. Beleza? Então, essa afirmação aqui depende dessa outra afirmação aqui. Ok? Seguindo. Oitava. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Então vamos lá. Faça o seu sistema para depois a gente analisar. Então ele diz primeiro que vai ter água líquida. Então nosso sistema tem água líquida, certo? Beleza. Ele vai dizer que vai introduzir nesse sistema cloreto de sódio. Para quem não sabe, cloreto de sódio nada mais é do que o cloreto de sódio, é o NaCl, e nada mais é do que o nosso sal de cozinha. Certo? Então ele vai introduzir NaCl, ele vai introduzir, né, esse NaCl, parte vai ficar dissolvido na água, você não vai conseguir ver, só que ele vai adicionar muito cloreto de sódio, então esse cloreto de sódio não vai ser totalmente solubilizado pela água, então parte vai ficar aqui no fundo do recipiente, porque não foi dissolvido. Então esse aqui, ó, é o NaCl que não dissolveu. Beleza. Então você consegue ver no fundo do recipiente o NaCl que não dissolveu. Então ele diz que vai ter 2 cubos de gelo, 2 cubinhos aqui de gelo, beleza. E os gases, nitrogênio e oxigênio não dissolvido. Então vou ter nitrogênio gasoso e oxigênio gasoso não dissolvido. Se não está dissolvido, você consegue perceber as borbulhas do gás na água, né? Então você consegue perceber que esse gás está lá presente na água. Ele fica, né, borbulhando, ele não se dissolve na água, ok? Então vamos contar quantas fases e quantos componentes, certo? Então, o que é fase? É tudo que você consegue visualizar. Toda a aparência que você consegue visualizar é chamada de fase. Então, ó, eu consigo visualizar o gelo. Então, o gelo é uma fase. Eu consigo visualizar a água líquida. Então, a água líquida é outra fase. Eu consigo visualizar os gases. Não consigo distinguir qual gás é o nitrogênio e qual gás é o oxigênio, mas consigo visualizar que o gás está dissolvido, não dissolvido naquela água, porque a água fica borbulhando. E consigo ver também o NaCl que não se dissolveu, fica lá no fundo do recipiente. Então você consegue ver o NaCl, 1, você consegue ver os gases, 2, você consegue ver a água líquida, 3, você consegue ver as pedrinhas de gelo, 4. Então você consegue ver 4 fases, né? Então o sistema aqui é um sistema polifásico. Beleza. Agora, quantos componentes? Quantos componentes? A água em estado líquido e gelo é o mesmo componente, que é a água. 1. NaCl dissolvido e NaCl não dissolvido é o mesmo componente. 2. Eu tenho nitrogênio, é um componente, oxigênio é outro componente. Se a gente for contar, a gente também tem 4 componentes, certo? Então, eu tenho 4 fases e 4 componentes. O item certo é o item A. 4 fases e 4 componentes. Nona questão diz assim: as seguintes afirmativas referem-se a substâncias e misturas. Assinale a coluna 1 para correto e a coluna 2 para errado. Então, tudo que for correto, eu vou colocar o número 1. Tudo que for errado, eu vou colocar o número 2.
Como assim, ó? A água do mar é uma substância. Se você parar para pensar, a água do mar é água mais uma grande quantidade de sal. Então, é o que eu tenho, não uma substância, e sim uma mistura. Então, essa afirmativa aqui está errada. Então, errado, eu vou designar para a coluna 2. Então, aqui vai ser 2. O bronze, com a liga de cobre e estanho, duas substâncias, é uma mistura. A união de duas ou mais substâncias é classificada como mistura. Está correto. O etanol é uma substância. O álcool, etanol, é uma substância. Assim, está correto. Uma substância. Se fosse uma mistura, se ele fosse composto de mais de uma substância. O etanol é uma substância. O etanol é uma substância, né, composta, porque tem carbono, hidrogênio, oxigênio, vocês vão ver mais na frente. O etanol não é uma mistura, porque ele não tem outras substâncias que fazem parte da sua composição. O oxigênio é uma mistura. Então, o gás oxigênio, que é o O2, está dizendo que é uma mistura. Não, o gás oxigênio, na verdade, não é uma mistura. Ele é uma substância. No caso, só tem um único elemento químico, substância simples. Então, está errado. Então, vou designar para a coluna 2. O ar é praticamente uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Aqui vai ser verdadeiro. Então, o atmosférico é uma mistura de vários gases, mas os que estão mais abundantes. Nitrogênio, aproximadamente 70% de nitrogênio e mais ou menos 27% de oxigênio. Então, é na sua grande maioria uma mistura desses dois gases aqui. Mistura a união de duas ou mais substâncias. Então, aqui está correto. Eu vou designar para a coluna 1. Então, fica exatamente assim. 2, 1, 1, 2, 1. Por fim, a última questão. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o sistema antes. Antes eu tinha o quê? Eu tinha uma mistura de sal de cozinha, sal, mais areia, mais açúcar. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar água. Pergunta, quando eu adicionar água, qual desses sólidos vai se dissolver na água? O que tem capacidade de dissolver na água é o sal e o açúcar. Então, o sal e o açúcar vão se dissolver na água, você não vai mais conseguir ver. E vai ficar uma fina camada no fundo do recipiente. Essa fina camada vai ser de areia. Ok? Aqui eu vou ter a água e nela é dissolvido a areia e o açúcar. Certo? Então, obtém-se um sistema. Esse sistema aqui é homogêneo ou heterogêneo? Como é que eu sei, professor? Se o sistema for homogêneo, ele tem apenas uma fase. Se o sistema for heterogêneo, ele tem mais de uma fase. Será que ele tem mais de uma fase? Eu consigo ver a água, mas não consigo ver a areia nem o açúcar que estão dissolvidos na água. No caso aqui, ó, não é areia, é sal. Então, a água, sal e o açúcar, certo? O sal e o açúcar você não consegue ver porque está dissolvido na água, só que você consegue ver a água. Então, a água é uma fase e a areia é outra fase. Então, você vai ter duas fases. A partir de duas fases, o sistema já é heterogêneo.
certo? Duas fases, também conhecida como bifásico. Sistema bifásico. Duas fases, bifásico. Então, o sistema é heterogêneo, bifásico. Então, item certo. Item B. Ok? Então, pessoal, continuo, né, aqui, travando aqui os exercícios para vocês. No próximo vídeo, continuarei da questão 11 à questão número 15. Qualquer dúvida, me comuniquem, coloque aí nos comentários, ou então entre em contato comigo, que eu vou procurar ajudar da melhor forma possível. Valeu!